Jorge Luiz dos Santos, conhecido como Jorge Luiz de Acari, foi um dos chefes do tráfico da favela de Acari. Conhecido por ter tido muitas mulheres e muitos filhos e por ser um benfeitor na comunidade, ele era muito querido em Acari e realizava diversas ações assistencialistas dentro da comunidade. Ele faturava alto com os seus negócios ilícitos e acabou tendo que mediar a entrega de uma moto e uma arma que foram roubadas do então deputado Jair Bolsonaro em 1995. Jorge Luiz não queria que a polícia invadisse a favela, então ele comprou o produto do roubo dos bandidos que tinham assaltado Bolsonaro e articulou a devolução dos bens para o político. Fala galera, aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. Hoje a gente vai contar a história de Jorge Luiz de Acari, um traficante muito famoso dos anos 80 e 90, e a gente vai trazer para vocês aqui mais uma vez essa história. Galera, antes de entrar no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Quanto mais like você deixa, quanto mais você se inscreve, quanto mais você ativa o sininho, mais os nossos vídeos vão para frente, certo? Edu, roda a vinheta. Galera, a favela de Acari é bastante conhecida por causa da Feira de Acari, um dos maiores pontos de escoamento de produtos que caíram do caminhão no Rio de Janeiro. Vocês estão ligados, né? A gente tem um vídeo aqui sobre esse assunto, caso você queira conferir a Feira de Acari, né? Essa feira aí ficou muito conhecida nos anos 80, quando até música foi feita para falar sobre ela, certo? É também em Acari, pessoal, onde o pó chegou no Rio de Janeiro. Há imagens de jornais mostrando filas de pessoas para comprar coca, filas enormes. Foi um boom quando o barato chegou por aqui. E o maior vendedor de pó na época, lá em Acari, era Darcy da Silva Filho, ou conhecido também como Cid Acari, um personagem que dá até um vídeo interessante. Deixa aí nos comentários se vocês querem que a gente faça um vídeo sobre o Cid Acari. Mas a favela, pessoal, de Acari também foi lembrada nos noticiários como lugar onde foi encontrada uma moto do ex-presidente Jair Bolsonaro, após ele ter sido roubado quando parou em um semáforo no dia 4 de julho de 1995. Esse fato é amplamente registrado. A história que vamos contar aqui tem relação com essa moto. A gente vai falar do Jorge Luiz de Acari, claro, que se tornou um dos grandes chefes do tráfico mais conhecido, né? Inclusive mais conhecido da favela de Acari, mas a gente também vai falar desse fato. O Jorge Luiz de Acari, pessoal, era parceiro do Hernaldo Pinto de Medeiros, ou o E, um dos mais perigosos traficantes do Rio de Janeiro e fundador da Amigo dos Amigos, organização criminosa bem conhecida no Rio e sobre a qual a gente já falou aqui. Tem vídeo sobre o E e tem vídeo sobre a ADA aqui no nosso canal, a gente vai deixar o card para vocês. Além disso, Jorge era herdeiro do Cid Acari que eu falei para vocês. O Cid era muito considerado no Rio de Janeiro e o Jorge passou a ser também. Jorge era, portanto, um cara bastante influente na favela e muito querido por todos, porque ele ajudava vários moradores. Era o típico bandido assistencialista que nós já falamos muito por aqui no canal. Sempre que algum morador, galera, precisava de gás ou de algum dinheiro emprestado, Jorge Luiz de Acari estava lá para socorrê-lo. Além disso, ele ficou famoso por seus relacionamentos amorosos. Se liga, galera, o cara era viciado em conquistar mina, em conquistar mulher. Diziam que Jorge Luiz tinha tido mais de 20 esposas, mais de 20 mulheres, e tinha quase 30 filhos. Mas algumas fontes que nós consultamos diz que ele teve mais de 30 mulheres ao mesmo tempo. Complicado, hein? Jorge Luiz era considerado um bandido bastante respeitado também, pois só tirava a vida de alguém se fosse em última instância. Ele sempre preferia negociar à frente da favela ali para não causar mais problemas. Ele não gostava, galera, de chamar a atenção, pois assim, quanto mais se chama atenção, mais polícia no pé. Quanto mais polícia, menos pó para vender. Entenderam a fita, a lógica? Isso aí de não chamar atenção vai mudar quando o então deputado federal Jair Bolsonaro teve a sua moto e uma pistola roubadas quando parou em um semáforo. O caminho de Jorge Luiz de Acari acaba se cruzando com o Bolsonaro por conta desse fato. O Bolsonaro, galera, ele parou em um semáforo na altura da Vila Isabel, que é um bairro de classe média do Rio de Janeiro, quando ele foi abordado por dois homens armados que sacaram, né, renderam ele. Inclusive o Bolsonaro não tentou resistir e daí os caras levaram embora a arma dele e a moto. Depois disso, o deputado apareceu na imprensa na época
época, né, o Bolsonaro era deputado, ele apareceu na imprensa falando sobre o quanto se sentia indefeso quando foi abordado. No mesmo dia do assalto, a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro mobilizou cerca de 50 policiais para recuperarem a moto do Bolsonaro e a arma também. Naquela época, o secretário de Segurança do Rio era general, né, o Newton de Albuquerque Cerqueira, homem que havia comandado o DOI-CODE, órgão de repressão da ditadura. Então era um cara muito famoso, muito conhecido, muito poderoso. Cerqueira e Bolsonaro tinham se conhecido quando os dois eram deputados federais, então eles eram amigos. Assim, o Cerqueira foi muito rápido em auxiliar o amigo a encontrar a moto e a arma que haviam sido roubadas. Galera, Bolsonaro teria dito em algumas reportagens que a moto e a arma estavam na favela do Jacarezinho, mas os policiais não encontraram nada lá quando foram buscar. 3 dias depois, o Vanderlei Cunha, um líder comunitário muito famoso no Rio de Janeiro, conhecido também como Delei de Acari, fez a entrega da moto e da pistola roubada. Conforme negociação com a polícia, a devolução seria feita no fundo da favela de Acari, em um local distante das bocas de fumos comandadas por Jorge Luiz dos Santos, porque Jorge Luiz não queria treta com a polícia. De acordo com Cunha, a entrega da arma foi feita para um coronel do 9º Batalhão da PM, e a moto, cujos pneus haviam sido trocados, não conseguiu ter a moto inteira mesmo, foram os pneus mais carecas, foi levada para um capitão da polícia também. A entrega foi totalmente pacífica e realizada quase em silêncio, pois Jorge Luiz de Acari não queria que as buscas realizadas pelos policiais continuassem ocorrendo pela favela, porque lógico, ia dar prejuízo no pó. Ele temia que Bolsonaro fosse com uma tropa até lá. Como o Delei de Acari, o líder comunitário, fez a troca e ele era bem visto na comunidade, Jorge Luiz negociou com ele a devolução. Mas não foi o Jorge Luiz que roubou a moto do Bolsonaro, tá, galera? Foram 2 ladrões que tentaram vender o barato lá dentro de Acari, porque tinha feira. Jorge Luiz comprou a moto e a arma dos caras para evitar problemas com a polícia e problemas com confronto dentro da favela também. E a entrega ocorreu normalmente, tá? Porém, no dia seguinte, os jornais noticiaram que a entrega foi feita mediante um intenso confronto de arma de fogo. Então, o traficante Jorge Luiz falou assim pro Delei de Acari, falou, mano, vai lá e fala pros caras, pro deputado, esclarece lá que não tem nada a ver, eu não quero essas notícias de confronto, que aí não vem viciado aqui buscar posse, tá entendendo? O Jorge Luiz havia comprado a moto e a arma dos assaltantes e pedido que fosse feita a negociação, exatamente para evitar esse tipo de manchete, tá ligado? Inclusive, o Delei aí que foi entregar a moto e as armas e a arma do Bolsonaro, ele disse que conversou com o Bolsonaro e o Bolsonaro falou, pô, eu tô feliz que vocês devolveram a arma e agora, nesse momento, tem uma outra visão desse bandido, tem uma visão mais positiva. Diz que o Bolsonaro falou até que o cara era um cara de respeito por ter feito isso, tá ligado? Imagina isso daí, o Bolsonaro falando essa vida, mano, até é estranho imaginar isso, né? O desfecho dessa história, porém, não termina por aí. O assalto a Bolsonaro desencadeou uma sequência de mega operações nas favelas da zona norte do Rio. E por mais que o Jorge Luiz tenha feito isso de comprar o negócio e ter devolvido, ficou muito famosa a história. O roubo da moto de Bolsonaro acabou tornando as favelas da zona norte mais visadas pela polícia naquele período, em meados dos anos 90. Cerqueira, o secretário de segurança, mandou organizar uma mega operação nas favelas daquela região. O chefe do tráfico foi preso na favela do Parapedro, por exemplo. 15 quilos de erva e 10 mil papelotes de pó foram apreendidos ali em Acari. Um baita de um prejuízo. Fuzis e metralhadoras foram confiscados no Morro do Turano e no Morro dos Macacos. 8 meses depois do roubo da arma e da moto do Bolsonaro, Jorge Luiz de Acari foi preso em um condomínio na cidade de Salvador, na Bahia. Ele havia fugido porque o bagulho tava pegando lá. Era 4 de março de 1996, por volta das 23 horas, quando ele foi encontrado pelos policiais. Aí ele foi encontrado, preso, detido e transferido para o Rio de Janeiro. Ele foi encontrado sem vida, galera, na cela 3 da Divisão de Recursos Especiais da Polícia Civil, lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, Jorge Luiz teria tirado a própria vida, pois ele foi encontrado com o pescoço enlaçado por uma camisa presa a uma grade de ferro da saída de ventilação e com os pés suspensos a mais ou menos 12 centímetros do chão. De acordo com investigações, às 5h30 da manhã, os policiais encontraram uma linha de nylon com um nó na raiz da guia, né? E o mesmo foi usado como forca, como se Jorge Luiz tivesse treinado antes de praticar o ato. Conforme a polícia, o Jorge Luiz tinha servido como fuzileiro naval na Marinha e ele conheceu o nó lá, o nó da forca. A perícia afirmou que o fim de Jorge
Jorge Luiz Jacari tinha sido mesmo um autoextermínio, mas seus familiares e os moradores da favela contestaram essa versão, dizendo que ele não tinha motivos para tirar a própria vida e desconfiando porque isso aconteceu. Na época de sua morte, Jorge Luiz tinha 32 anos e vivia com Márcia Frigues Vieira, de 18 anos de idade. A jovem morava com esse traficante desde os 12 anos de idade e tinha um filho com ele. Ela não acreditou na versão da polícia para o fim do seu marido e denunciou a jornalistas que os policiais extorquiam a sua família para manter o Jorge Luiz vivo. Para Márcia, o marido não conseguiria fazer sozinho o nó que teria tirado sua própria vida. Ela disse, inclusive, que o marido nunca tinha servido a marinha ou exército e que isso era conversa dos policiais. E ela disse também que na última vez em que foi pego, que o Jorge Luiz foi pego, ele pagou 500 mil aos policiais para manter sua liberdade. Durante o velório, galera, de Jorge Luiz Jacari, faixas de luto foram penduradas pela favela de Jacari todinha. Os comerciantes, para vocês terem noção, fecharam seus estabelecimentos e seguiram para dar o último adeus ao chefe do tráfico da favela. Cerca, galera, ó, presta atenção que número impressionante. Cerca de 3.500 pessoas acompanharam o sepultamento e o cemitério da Zona Oeste. 2.500 balões de gás hélio, aquele que voa, né, se solta e voa, foram lançados no céu do cemitério. 10 pombas brancas foram soltas e 16 ônibus foram fretados para levar os moradores da favela de Jacari ao enterro do cara. Durante o velório, galera, os moradores da favela contestavam a versão de que Jorge Luiz Jacari tinha tirado a própria vida. Para eles, Jorge Luiz tinha perdido a vida na mão dos policiais. O governador do Rio de Janeiro na época era o Marcelo Alencar e ele divulgou uma nota informando que a morte do Jorge Luiz seria investigada com rigor, pois ele poderia dar depoimentos de grande valor para o esclarecimento de crimes que aconteceram no estado. Um mês depois que ele perdeu a vida, a Márcia, que era a esposa dele e a mãe dela, né, a mãe da Márcia, apareceram mortas com tiros às margens da Presidente Dutra, aquela rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. E a versão de que seu marido teria se auto-exterminado permaneceu como a oficial da sua morte. Então não deu também para desvendar o que havia acontecido, porque a Márcia e a mãe dela também tiveram a vida ceifada, sabe-se lá por quem. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa produção, e não esquece, deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreva no canal e vamos nessa.